Olá, meus irmãos, boa tarde, paz seja convosco. Estamos falando sobre os heróis da fé e o tema de hoje é esse aqui: Ezequiel, um profeta entre a terra e o céu. Não saia daí que eu volto já já. Paz seja convosco. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus amados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos lá. Ontem nós não pudemos fazer a live. Ficou para hoje, sexta-feira, Ezequiel. Sábado e domingo nós não estamos fazendo, tá bom? Pelo menos durante essa série, devido a algumas atividades também eclesiásticas, nós vamos manter de segunda a sexta, tá bom? E no horário de 17 horas a gente posta uma outra coisa, um outro vídeo, mas a nossa série de estudos nesse momento está de segunda a sexta, tá bom? Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho de Ezequiel, um profeta entre a terra e o céu. Estamos nesse versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, que diz: faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. São muitos profetas, já falamos de vários. Nessa série Heróis da Fé eu já estou no número 27. Comecei com Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Raabe, e aí nós passamos para os demais, né? E estamos dentro dessa palavra, os profetas. Vamos falar então um pouco de Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel é o nome que significa Deus fortalece. Deus fortalece. E é nesse contexto justamente que ele é chamado, porque o povo está no cativeiro. Ele está no cativeiro, né? Ele foi para o cativeiro nesse ano aqui, ó, 597. Aqui, vou mostrar para vocês. Ele foi para o cativeiro babilônico no ano 597. Por isso, vale muito a pena mencionar que o seu nome é Deus fortalece. Porque nesse ano era um ano de tribulação, um ano de dificuldades, um ano de luta. O povo estava em cativeiro e Deus estava usando Ezequiel para fortalecer o povo e, através da mensagem de Ezequiel, uma hora repreender, exortar, mas também fazer promessas de restauração. Nós vamos ver mais na frente também essas promessas, ok? Então ele foi levado ao cativeiro nesse ano, em 597, e 4 anos depois, lembrando que a contagem antes de Cristo ela é decrescente, ok? Então 597 ele foi para o cativeiro, mais na frente, 593, ele foi chamado. E vale destacar que ele era filho de sacerdote. Ezequiel, filho de Buzi. Então ele seria o substituto do pai. Aos 30 anos ele ia começar a exercer o ministério. No entanto, Deus muda a rota de Ezequiel e o chama para ser profeta. O céu se abre no capítulo 1, por isso o tema de hoje é Ezequiel, um profeta entre a terra e o céu. O céu se abre e ele começa a ter visões de Deus. E lá no capítulo 8 vamos ver quando ele é levantado entre a terra e o céu e é transportado até Jerusalém. Aleluia. Em espírito. E em espírito ele começa a ver o que está acontecendo lá na sua terra. Coisa gloriosa que só acontece com pessoas chamadas por Deus. Bem, para nós continuarmos o estudo de hoje, não quero demorar muito, é um resumo, né, sobre cada profeta. Vamos falar do sofrimento de Ezequiel, porque tem gente que quer conquistar a mesma moral, o mesmo respeito de Ezequiel. Tem gente que quer até profetizar como Ezequiel, mas não quer sofrer como Ezequiel.
não quer passar pelo processo de Ezequiel. E o processo de Ezequiel não foi fácil. Logo no capítulo 4, tem esse episódio aqui, ó, onde Deus manda ele fazer um cercadinho. Isso é um ato profético, como se fosse o cerco de Jerusalém. E Deus disse: você vai dormir dentro desse cercadinho. Dentro desse cercadinho você vai comer na hora certa, tantas gramas por dia, se não me engano, 300 gramas. E você vai deitar para o lado direito. Quanto tempo? Vamos ler o texto. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, sobre o lado esquerdo. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas iniquidades. Porque eu te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias. 390 dias. E levarás a iniquidade da casa de Israel. Ou seja, Ezequiel devia dormir para esse lado esquerdo 390 dias. Tá bom para você? Comendo e bebendo água somente na hora marcada. Digamos que ele tivesse um copo desse por dia. Ele tinha que racionar essa água para durar todo dia. Algumas pessoas estão ensinando até na internet a fazer o pão de Ezequiel, porque era uma mistura poderosa aí. E com esse pão ele deveria se sustentar durante todo esse tempo. Mas Deus disse ainda para ele: você vai cozinhar esse pão sobre esterco. Ele falou: peraí, Jeová, eu sou filho de sacerdote, não posso comer coisa imunda. Como é que eu vou cozinhar sobre esterco? E Deus disse: tudo bem, vou quebrar seu galho. Não será esterco de homem, mas faça sobre esterco de vaca. Para que o povo saiba que no cativeiro eles vão estar como nesse cercadinho, comendo somente a comida racionada, somente o auxílio emergencial, e bebendo somente a água no momento certo. 390 dias. Quando acabou os 390, aí Deus disse: Ezequiel, acabou essa parte, vamos para a segunda parte. Agora deita para o lado direito e fica amarradinho. E aí, o texto ainda diz assim, queridos, capítulo 4, que é muita coisa, não dá para a gente ler tudo. Eu vou te amarrar com cordas, para você não se mexer. Então você vai dormir agora 40 para o lado direito, 390 para o lado esquerdo, mais 40 para o lado direito. 430 dias, né? Que coisa, muito mais que um ano, que é 365. Ezequiel dormiu 390 dias deitado para o lado esquerdo. Deve ter ficado torto, né? E mais 40 para o lado direito. Essa é parte do sofrimento. Essa é parte do sofrimento do profeta Ezequiel. Mas não acabou aí não. Tem coisa pior pela frente. No capítulo 12, o Senhor diz assim: tu, pois, ao filho do homem, prepara a mobília para mudares. Espera aí, Jeová, espera aí. Eu não estou pensando em mudar, não. Eu não perguntei se você está pensando em mudar. Eu estou mandando você mudar. Meu Deus, é duro ser profeta. Tu, porém, filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda aos olhos deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles, bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Ou seja, pega a sua mala, arruma direitinho, bota paletó, penteia o cabelo, entendeu? E faz aquela encenação. Você está mudando. Você vai mudar de um lugar para outro. E não pergunta se Ezequiel está afim de mudar. Deus manda mudar. O profeta não faz o que quer. O profeta faz aquilo que Deus quer. Está pensando que acabou? Lá no capítulo 24 tem um episódio pior. Deus diz assim: recebi essa mensagem do Senhor. Ezequiel falando. Recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem,
Com um só golpe tirarei de você o tesouro mais precioso, a sua esposa. Tirarei de você o seu tesouro mais precioso. Contudo, você não deve mostrar tristeza alguma com a morte dela. Não chore, não derrame lágrimas, sofra em silêncio. Na outra tradução diz: reprima o choro, reprima o gemido, mas não lamente junto ao túmulo. Não descubra a cabeça nem tire as sandálias. Não siga os rituais de luto, nem aceite comida de amigos que vierem consolá-lo. Isso aqui é a nova versão transformadora. Tirarei o desejo dos teus olhos. Você está proibido de chorar. Reprima o teu choro. Engula o teu choro. É duro ser profeta. Acontece, meus amados, que Deus queria dar algo muito grande a Ezequiel. E quando Deus quer nos dar algo grande, Deus também nos dá grandes provações. Pega essa aí, porque o pastor João Neres e eu creio que muitos outros já perderam coisas grandes porque não suportaram grandes provações. Bem, mas a vida de Ezequiel, estamos na metade da live, não se resume só em sofrimento. Esses sofrimentos geraram a Ezequiel experiências fenomenais, fantásticas. Vamos ver algumas? Ezequiel 1:24. Quando voavam, está falando dos querubins, ele teve uma visão de roda de fogo, de um ser com cor de âmbar. Gente, era uma coisa gloriosa, fogo puro, o corpo inteiro. Ele viu a glória de Deus, ele viu os querubins. E diz que quando eles voavam, o estrondo de suas asas soava para mim como ondas de um mar quebrando na praia, como a voz do Todo-Poderoso, ou como os gritos de um grande exército. Quando os seres paravam, abaixavam as asas. Tum! Imagina que privilégio de Ezequiel. Ouviu o barulho das asas dos querubins. E a coisa era tão forte que era como um estrépito, ou um grito de guerra, um estrondo. Que coisa gloriosa. Ezequiel teve essa grande experiência. No capítulo 8, está aqui de onde eu tirei o tema de hoje. O tema de hoje é Ezequiel, um profeta entre a terra e o céu, baseado nesse versículo 8:3. Ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. Se fosse o pastor João Neres ia ter dificuldade, né? Mas Ezequiel foi fácil, ele era cabeludo, parece, né? Vamos lá. Me pegou pelos cabelos, então o Espírito me elevou entre a terra e o céu. Aquele que recebe revelações de Deus, ele é colocado entre a terra e os céus. Para quê? E me transportou para Jerusalém numa visão dada por Deus. Fui levado à porta do norte, do pátio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor. O povo estava no cativeiro, mas Deus estava olhando tudo o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Eles estavam adorando ídolos. Um ídolo que provoca o ciúme de Deus. Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão. Não é isso? Ele tem ciúme, o Espírito de Deus tem ciúme. E eles estavam adorando. E Ezequiel foi levado entre a terra e o céu. Tema de hoje, Ezequiel, o profeta, entre a terra e o céu. Em visões de Deus, ele foi levado entre a terra e o céu. Viu coisas extraordinárias. Foi transportado de um lugar para outro. Mais à frente ele vai ser transportado para lugares mais distantes. O 37, está aqui, ó, 37, 4 e 5. Então me disse, filho do homem. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos,
Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Aleluia. Imagina que cena. Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. Deus mandou ele rodear o vale. E Deus fez uma pergunta. Ezequiel começou a dialogar com ele. Poderão viver esses ossos? Ele disse, Senhor, tu sabes. Ele disse, profetiza, filho do homem, para que ossos vivam, para que mortos se levantem, para que coisas aconteçam, para que o caos completo seja restabelecido. É preciso que o homem e a mulher de Deus profetize. Profetiza, Ezequiel. Profetiza que as coisas vão acontecer em tempos de guerra. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Nunca pare de lutar. Libere a palavra. Profetiza sem parar. Não é isso? O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Receba. Sem demora. Profetiza, filho do homem, sobre esse vale. Os ossos estavam sequíssimos. Imagine que experiência gloriosa. Quando ele profetizou, o texto diz que havia pele, havia nervos, havia carne, mas não havia neles o Espírito. E Deus diz, profetiza de novo. Porque se você profetizar, as coisas acontecem. Mas se você continuar profetizando, as coisas continuam acontecendo. Profetiza de novo. E ele profetizou, é Espírito, vem dos quatro cantos da terra e entra sobre nesses ossos, nesses mortos, para que vivam. E se levantou um exército grande e extremo, e Deus disse, esse exército é a casa de Israel. Eles disseram, estamos cortados, estamos mortos. E aí Ezequiel já estava em 1948. De 593 a.C. Ele foi transportado para 1948. Cerca de mais de 2.500 anos. E lá, por que 1948? Porque foi quando foi recriado o Estado de Israel. Melhor, criado, né? Porque antes ele era uma nação nômade, mas agora é uma nação poderosa. Desde 1948, Israel se levantou como um leão. E Ezequiel viu isso. Que privilégio. Esse é um dos homens mais impressionantes da Bíblia. Ezequiel. Ele teve essa grande visão do vale de ossos secos. E não acabou por aí. No capítulo 38, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra eles. Bem, Gog e Magog é um dos temas apocalípticos, um dos temas escatológicos. Pastor João Neres em breve vai lançar o curso de escatologia bíblica. Em nome de Jesus, orem por mim, estou me preparando para isso. E Gog e Magog é uma guerra sangrenta que vai acontecer em breve contra a nação de Israel. Em breve, que eu digo, no tempo de Deus, porque vem tribulação, vem a batalha do Armagedon, e Gog e Magog, segundo o meu entendimento, segundo está escrito, é depois do milênio. Porque é quando Satanás está preso e quando ele é solto, então vem Gog e Magog, ele junta as nações da terra de novo contra Israel. E aí o Senhor vence de vez, prende Satanás, vem juízo final, novos céus e nova terra. Ezequiel viu isso tudo. Sabe o que ele viu mais? Vamos mais na frente. 47 de Ezequiel, versículo 3 diz, e saiu aquele homem. Esse homem era um homem de branco e tinha uma cana de medir. Saiu ele para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos artelhos, nos calcanhares, depois nos joelhos, mais 1000 nos joelhos, mais 1000 nos ombros. Mediu mais 1000, era um rio que não podia nadar, ou que não podia passar, tinha que se passar a nado. Ezequiel teve o privilégio de ver uma fonte cristalina, uma fonte de águas purificadoras que saía do trono.
E esse trono estava dentro do templo de Deus. E essas águas saravam a terra por onde quer que ela passasse. Ezequiel viu o novo templo, um templo que é conhecido escatologicamente como o terceiro templo, porque o primeiro templo foi o de Salomão, o segundo foi o de Zorobabel, e o templo de Herodes é o mesmo de Zorobabel, ele só foi restaurado. Então o terceiro templo é o templo que vai ser reconstruído. E como isso acontecerá, não sabemos, porque o local do templo hoje é onde está o Domo da Rocha, onde está a mesquita muçulmana. O anticristo vai fazer um acordo com Israel e eles vão conseguir construir esse templo. Mas aqui, Ezequiel já está além da grande tribulação, além do anticristo. Ele vê um novo templo. Ele vê as águas saindo desse lugar para purificar todas as nações. Bem, esse foi o nosso tema de hoje. Ezequiel, um profeta entre a terra e o céu. Até rimou, glória a Deus. Ezequiel, um profeta entre a terra e o céu. Senhor Deus, eu quero orar pela cidade de Jerusalém, como manda a tua palavra. Orai pela paz de Jerusalém. Ontem, ataques contra Tel Aviv e contra Jerusalém foram reportados. Nós pedimos guarda de Jerusalém. No tempo do fim, diz o teu filho Daniel, se levantará Miguel, que se levante Miguel e proteja o povo de Israel. E que a tua palavra de Gênesis 12:3 se cumpra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que assim seja. Que Deus julgue os inimigos de Israel. Guarde o seu povo, guarde a sua igreja. Guarde também os inocentes que estão em meio a essa guerra sangrenta. E tenha misericórdia em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe o canal do Pastor João Neres com mais alguém. Compartilhe essa live com mais alguém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Ore por mim, porque hoje é sexta-feira e amanhã, querendo Deus, eu e a pastora Márcia estaremos seguindo na Via Dutra, rumo a São Paulo. Em nome de Jesus, visitar minha irmã Berenice, que recebeu o transplante de pâncreas lá em São Paulo. Mas antes vamos passar em São José dos Campos, grande congresso das mulheres, ali em São José dos Campos. Pastor André Câmara. Deus abençoe a todos, paz seja convosco.